eu estava falando hoje de vocês para um amigo, eu falei, você precisa assistir. Eu estava falando o que eu ia fazer, eu falei, você precisa assistir. E aí falei do segundo episódio de vocês, que na verdade acho que é o primeiro, vocês fizeram uma apresentação, foi o primeiro, que vocês estavam falando do cartão de crédito, do consumo, quanto aumentou. Eu falei, velho, você precisa assistir isso, a gente na quarentena aumentou tanto. E eu comecei a falar com tanta propriedade, como se eu fosse tão entendida do assunto. Eu falei, vai assistir o pessoal que vocês vão ver, é uma coisa, e é isso, eu gosto disso, Bruno, por isso que eu achei tão bacana, eu falei, lê, isso é fantástico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast. Uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou o Bruno Traqueia. Eu sou o Leandro Rossato. Vale sempre a gente lembrar, né, Bruno, que o canal a gente não tem nenhum cunho para trazer nenhuma atribuição ou questionamento religioso, nenhuma apologia com relação a sexo, etnia, raça, nenhum tipo de classificação de gênero, né? É bom assim, a gente deixar sempre claro também. E o mais importante a proposta é a gente poder falar sobre riscos versus controle em todas as esferas possíveis, né? Dentro do canal a gente já vem trazendo alguns convidados, desculpa, né? E onde a gente está ramificando isso de forma bem diversa. Eu acho que essa é a proposta do canal. E o mais legal de tudo é esse bate-papo, né? Essa coisa despretensiosa, descontraída, uma conversa de bar, como você sempre diz, né? Eu sempre enfoco que eu estou me apoderando dessa sua fala. E hoje, mais uma vez, né? É um prazer a gente contar aí com uma convidada estrangeira, né? Brasileira, mas radicada no exterior. É uma amiga minha, Tiandra. Atriz, já trabalhou comigo, já fizemos algumas peças em São Paulo. E Tica, vou tomar a liberdade aí de te chamar de Tica. É um prazer. Primeiro você ser uma ouvinte, né? Nossa, né, Bruno? Acho que Exato. Na Alemanha, disseminar o nosso trabalho, parabenizar. Acho que foi um dos comentários mais interessantes que a gente teve. Então, ter você no nosso canal é um prazer para mim, obviamente, estreitar o meu laço de amizade com você. Trazer para o Bruno, né, um pouco dos meus amigos também é importante. Então, Tiandra, queria te agradecer por acreditar no nosso projeto, por fazer parte do projeto e ajudar a compartilhar, né? Então, faz aí uma apresentação, divulga aí as suas redes sociais. Então, como eu te falei, a Tica é uma amiga minha atriz de São Paulo, e aí eu passo a palavra para você, Tiandra. Eu fico até emocionada, de verdade, quando você começa a falar que foi um dos comentários que mais te agradou. Isso mexe muito comigo, porque foi de verdade mesmo. Eu de fato sou um ouvinte de vocês e eu gosto muito do trabalho de vocês, e eu tenho certeza que é isso. Esse degrau só tem a crescer. Bom, eu sou a Tiandra, nascida como Tiandra de Cerqueira Lima, mas atualmente sou Tiandra Niemeyer, por causa do meu marido. Então, nas redes sociais, quem me procurar vai me achar como Tiandra Niemeyer. Eu sou também a fundadora do canal Coisas da Tica, que ainda está em construção, preciso deixar isso claro. Boa. Porque se alguém quiser conhecer meu trabalho, eu peço que já se inscreva. Se quiser compartilhar, eu também vou agradecer muito. Breve estão saindo os primeiros vídeos. E é isso. Tá certo. Legal. Obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeado assim, de ouvir você falar da história e você trazer que acompanha a gente. Você é uma das pessoas que está muito assídua lá no nosso Instagram, sempre ajudando, compartilhando, e eu queria registrar aqui também o meu muito obrigado para você, Tiandra. Muito obrigado. E aí, Bruno? Então, o que a gente pode aproveitar, né? Acho que desse universo da Tiandra, né? Que eu sei um pouquinho que é um universo bem amplo. Como que a gente pode trazer uma pauta interessante, né? Que seja de interesse de todos. E ela acho que também pode ser um pouco, até não vou dizer educativa, mas acho consultiva, né? Porque eu acho que a Tiandra vai trazer dicas importantes das experiências dela, que conversa comigo, conversa com a sua, né? Porque os três já moraram fora também. Então, eu acho que a pauta, Bruno, que a gente pode trazer
mostrar quais foram os riscos, né, dessa empreitada da Tiandra ter decidido sair do Brasil e ter morado hoje residente na Alemanha. Eu acho que é interessante para o público entender, né, quais são esses riscos quando a gente toma algumas decisões, né? Sim, compartilhar essas experiências, né? E Isso aí, acho que é. Bom, acho que no decorrer a gente vai trocando algumas ideias. Traz pra gente aí como foi essas experiências, como que você decidiu, como que tá sendo. E, bom, vamos lá. Bom, tudo começou em 2016. Eu vim para a Alemanha para visitar minha irmã e eu sou muito inquieta. Eu vim da Bahia, então, como foi para ir para São Paulo, como foi para vir para cá, eu não me contentei com o fato de, você pode ficar 3 meses como turista e depois você tem que retornar. Eu pensei, eu posso mais. Então, eu encontrei outros brasileiros que trabalhavam em restaurantes ou em sorveteria e eu perguntava, eu posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso trabalhar só o final de semana? Mas você não sabe o idioma. Mas você não fala inglês. Mas eu posso aprender. Da mesma forma que você aprendeu, eu também. E eu sou muito assim. Eu não me limito ao que eu não sei. Eu sempre acho que ninguém nasce sabendo nada. Então, a gente vai aprender como todo mundo. Aí eu comecei a trabalhar como ajudante numa sorveteria. Em seguida, eu descobri no Facebook que tinha uma proposta para trabalhar numa ilha. Minha irmã morava em Dresden, que é na parte mais próximo do sul, do leste para o sul da Alemanha, o sudeste da Alemanha, e a ilha é no extremo norte, quase na Dinamarca. E quando surgiu essa proposta, eu falei, eu vou. Mas você precisa falar inglês. Mas eu entendo. E eu não entendia. Eu achava como os brasileiros têm a mania de achar que fala espanhol. Sim. Quem fez qualquer curso de alemão, quem sabe falar Walkman ou sabe falar hot dog, acha que sabe falar inglês. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um trem e fui para a ilha. Só uma pergunta. Quando você decidiu ir, tanto para a Alemanha, quando você decidiu ir para a saída no norte, você não tinha identificado, não tinha noção de nenhum risco que você poderia passar? Você não, foi sem ter nenhum tipo de mapeamento de risco, sem saber o que chegaria lá. Isso. A minha irmã, ela falou, você vai precisar de um visto para trabalhar. E eu informei isso para o contratante. Ele falou assim, não tem problema, a gente vai fazer seu visto, pode vir. Baseado nisso, eu confiei, porque é o primeiro risco que a gente precisa declarar aqui. Não existe gente de má fé só no Brasil, porque todo mundo acha que Brasil é o único país onde todo mundo age de má fé. Ou que tira vantagem de alguma coisa. Tem bandido, tem gente desonesta, tem gente que tira vantagem em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, esse foi o primeiro ponto. Tem assaltante em qualquer lugar do mundo. Eu perdi meu passaporte numa troca de trem, numa tentativa de assalto, dentro da estação de trem, dentro da plataforma de trem. Um rapaz puxou minha bolsa e correu. E eu, tentando, corri atrás dele, consegui resgatar minha bolsa, mas como o zíper estava quebrado, meu passaporte caiu e eu não vi. E eu só percebi na ilha. E o engraçado, foi aí que eu percebi, meu Deus, eu não falo nada de inglês. Quando eu cheguei na ilha, eles me perguntaram, como está o clima lá em Dresden? E eu respondi, yes. E o rapaz de Portugal falou, ele está perguntando como está o clima. Eu falei, fala para ele que tá bom. Eu respondi yes porque eu quis dizer que estava bom. Tipo, eu tentei sair pela tangente, mas eu não conseguia me comunicar. Olha que interessante, né, a comunicação, né? A comunicação ela é tão importante no sentido da comunicação do dia a dia. Na situação da Tiandra, como ela está relatando, eu passei por esse mesmo exemplo em Londres. Quando eu fui morar em Londres, eu não falava inglês. As pessoas me perguntavam, what time is it? Eu só ficava yes, porque eu não sabia. E então essa comunicação, ela tem que ser efetiva no momento onde você entende as suas limitações no processo, na construção de uma estrutura de controles internos ou no processo dentro da companhia, seja lá qual a esfera, né, que se faça, a comunicação ela tem que ser muito assertiva para entender quais são os públicos que vão estar recebendo essa comunicação, né? Sim, acho que ela é importantíssima. Se eu tivesse que dar minha opinião, eu não colocaria isso como uma barreira.
mesmo sendo uma parte muito difícil. Tá. Porque, por mais que a gente não fale o mesmo idioma, a comunicação, ela vem por tantas outras coisas, gestual, quando você está com fome, e quando você sabe o que você quer, quando você tem vontade de fazer aquilo. Nossa, eu cheguei na ilha no final de abril, 2 meses depois, eu já conseguia falar inglês. Meu inglês não é bom, é o mesmo inglês de 2 meses depois que eu cheguei, porque eu aprendi com eles, mas eu nunca tive medo. Sabe, eu saía com eles, eu era a última a rir, depois que todo mundo já tinha rido, era quando alguém com e aí eu dava risada. Eu perguntava mesmo, eu não sei como eu conseguia passar noites e noites em festa com pessoas que não falavam português. Mas quando você quer, a gente precisa saber o que quer. Esse é um ponto muito importante para quem quer, na minha humilde opinião, para quem quer sair do país. Você tem que saber o que você quer. Sim. E ter foco se permitir, nisso. né? Se permitir. Total. E não pode ter medo. Objetivo, né? Você tinha um objetivo a traçar, você tinha isso em mente, né? Isso é importante também dizer. Eu percebi que tinham pessoas que tinham muito mais tempo que eu, brasileiros que tinham muito mais tempo que eu, e que, além de não falar inglês, não falavam nada do próprio idioma local, porque eles tinham vergonha de pronunciar errado. Eles tinham vergonha do que as pessoas iam achar, porque não sabia se comunicar. Esse é um ponto extremamente negativo. Porque no momento que você tem vergonha desculpa, Lê, só para concluir. No momento que você tem vergonha de pronunciar, de falar, de pronunciar expressar errado. Exato. No momento que você tem vergonha da pronúncia errada porque alguém vai rir, você vai deixar de pronunciar errado e alguém te corrigir. Sim. E tem um grande fator aí, né, que a gente separa, não querendo fugir nem aprofundar muito nisso, mas pronúncia e sotaque, né? E dialeto. E dialeto, exato. A gente não pode esquecer lá na nossa certidão de nascimento qual que é a sua nacionalidade, né? Que é brasileiro. Então você vai carregar um sotaque. E você vê essa diferença até regional. Por exemplo, na Bahia a gente fala porta. Em São Paulo fala porta. E no interior fala porta. E aí na hora que a gente for... o inglês da Inglaterra é totalmente... a pronúncia é diferente do inglês dos Estados Unidos. Sim, então, sim. É isso. Eu acho isso bem interessante, porque assim, na observação que você estava falando, né, na sua narrativa, deu para perceber a importância de quando a gente tem um objetivo, mas a gente não consegue mapear quais são os riscos que estão por trás disso, né? Na sua ida, você disse que você sofreu um assalto, então talvez você não tinha imaginado que você passaria por um risco de ser assaltada estando na Alemanha. Aí a gente presume, né? Estou num país de primeiro mundo, na Alemanha, enfim. Então, é uma situação que você não se protegeu, não tinha controles, né? Acho que muito provavelmente você não guardou o seu passaporte num lugar específico. Então, assim, você estava isenta de qualquer tipo de controle, porque você acreditou que estava num ambiente seguro, né? É o que a gente falou da viagem, né? Quando você relaxa, né? Exatamente, fazendo aquela analogia com quando você está viajando, você está sempre muito mais tranquilo e aí você acaba não se atentando nessas situações de risco, né? Porque a última coisa que você vai se preocupar é com a adversidade que acontece. A questão do seu contrato, né? Você teve alguma dificuldade nesse momento que você chegou na ilha do contratante? As coisas aconteceram de forma clara ou você também vivenciou algum risco não esperado nesse momento da sua contratação? Totalmente. Porque quando eu percebi que eu perdi meu passaporte, eu falei, acabou tudo, acabou meu sonho. Faltavam 2 semanas para completar os 3 meses e eu não acreditava que eu poderia arrumar um novo emprego que me contratasse dentro dessas 2 semanas. E ele me disse, fique tranquila, você vai fazer um novo passaporte, não é a primeira vez que isso acontece. Nós vamos fazer o seu contrato. E ela me deu um papel onde tinha meu nome, meu endereço. E aí começaram os pequenos pontos que seriam os... Ei, alguma coisa não está batendo. O meu sobrenome tinha alterações na letra. E eu comentei, mas meu nome não é assim. Meu nome está errado. E ela falou, não, mas não tem problema. O seu endereço está correto, não sei o quê. Eu vou precisar dizer no momento que você é de Portugal, até o seu passaporte chegar.
Porque se a imigração chegar, você pode ter algum problema. E aí ela me mostrou um outro papel onde estava tudo correto. Onde ela dizia, esse é o seu documento oficial. Quando meu passaporte chegou, eu fui o que chamam, o nome é Ausländerbehörde, que é a delegacia dos estrangeiros, com uma amiga italiana que fala português. E lá eu descobri que esse papel nada mais era do que um papel redigido, que não tinha valor nenhum, e que eu estava ilegal, e que era para eu sair do país naquele momento ou eu seria presa. E quem foi atrás desses papéis para você foi esse novo emprego, alguém desse Quando eu novo cheguei emprego? nesse emprego, a própria dona, a princípio eu estava falando com o filho do dono, com o filho da dona e com o rapaz de Portugal, que foi o que fez a ponte, que era quem conseguia se comunicar comigo. Sim. E a dona me mostrou tudo isso, ela junto com ele conseguiu me explicar tudo. Meu passaporte demorou um pouco para chegar, porque foi tudo feito pelo correio, eu tive que pegar documentos originais do Brasil, enfim. E quando foi, eu perdi em abril, na vinda para cá. Eu consegui meu passaporte em setembro. Caramba. Ou seja, já estava... Fazendo um ponto aí, agora que eu tô casando as informações. Ela perdeu o passaporte, você não tinha identificação nenhuma no país. Não. O seu documento, seu RG não valia de nada, ele não é válido fora do território brasileiro. Então você estava lá com um papel que não valia nada e sem o passaporte. Exato, eu prestei uma queixa, fui na delegacia, eu tentei fazer tudo inicial. Meu bebê dormiu, desculpa. Dormiu, Davi? Que é lindo, por sinal, seu nenê. Ai, obrigada. E eu dei a queixa, eu fiz tudo certinho, tanto que o policial me perguntou, quando você entrou, quando é para você sair? Nesse momento eu falei, é melhor não dar muita informação. Eu não sei, eu não lembro agora, eu não tenho nada aqui. Mas eu tinha uma queixa que me resguardava. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha que sair do país. E aí começou o meu dilema. Eu entrei em contato com o consulado, com a embaixada, com todos os órgãos que você puder imaginar, tanto os brasileiros quanto os alemães. E eu ouvi o seguinte: você pode voltar para o Brasil, eu te garanto 90% de chance que se você solicitar um visto, você não vai conseguir, por você já ter ficado ilegal, mesmo sem intenção. E você pode também ficar ilegal, você não é a única, tem gente que fica 10 anos aí, 15 anos. Eu ouvi isso de alguém que trabalha dentro da embaixada alemã no Brasil. Olha, e aí eu falei, quer dizer que eu estou tentando todas as formas para ficar legal, eu estou tentando os recursos para fazer tudo correto, para pagar imposto, para viver correto, e você está me oferecendo o ilícito. Tudo bem. Eu acho que o Leandro vai até falar algo. Fala aí, Leandro. Não, é que é muito interessante, né? Porque conversa muito com o que a gente fala, as intenções, né? Opções e vantagens. Se a gente faz o paralelo do compliance, né, Bruno, dentro do nosso universo, a partir do momento que algum processo gera dúvida ou tem a intenção de corromper, é algo que a gente tem que salientar. Só que nesse momento a gente não tem tanta maturidade para entender. Por que eu estou te falando isso? Eu tive situações onde eu morei na Inglaterra. E o meu processo foi um pouco diferente, também não vale nem, não é o ponto aqui da nossa conversa, mas é mostrar quais são os riscos que estão por trás disso, né? Eu tive pessoas que trabalhavam comigo, que aí receberam propostas para trabalhar fora de Londres, e aí dentro do job description, né, da atribuição do trabalho, enfim, estava tudo muito claro, né, tinha um contrato por trás disso, sério, muito pautado, né, então dava muita credibilidade na informação, e você assinava certo de que você ia no trabalho dentro daquilo que estava descrito nesse contratinho, vamos dizer dessa forma. Só quando as pessoas chegavam lá, elas trabalhavam em plantações, onde elas tinham que trabalhar horas excessivas, o que não estava prescrito nesse acordo, né, de ambas as partes. As condições de trabalho não era nada saudável, a moradia era precária, exploração. Uma exploração. A gente tem algumas situações nesse tipo, enfim, quando os bolivianos também vieram para o Brasil, enfim, mas essa questão de ir para fora, quando a gente não tem, de fato, a assertividade, né, daquilo que a gente está assinando, acreditando que aquilo é um contrato verídico, validado e de acordo,
e aí a gente se coloca numa situação de risco quando a gente consegue perceber, a gente não consegue entender, poxa, eu consigo voltar atrás, como que eu faço para eu sair dessa situação constrangedora, de risco mesmo, né? Porque 2 deles, amigos meus, conseguiram voltar, mas, enfim, tiveram sequelas por conta disso, é muito complicada, né? Então, essas situações de ofertas de trabalho é um risco, né? É importante, eu acho Porque que... é tentador, né? Exatamente, é aquela coisa, é o tentador, né? O que a gente não conhece, e dependendo de como é apresentado para a gente fica com esse brilho nos olhos e não sabe direito o que vai acontecer, né? E é Porque para triste a gente mim saber disso. foi exatamente isso. Eu percebi que eu estava ilegal, mas eu estava tão bem com tudo que eu estava descobrindo, com todas as novas amizades, as novas possibilidades, e financeiramente, esse trabalho, ele me dava mais do que o dobro. Eu ganhava de salário e gorjeta mais do que o dobro do que um brasileiro legal que trabalhava numa sorveteria italiana. Primeiro porque eles não ganham gorjeta, eles trabalham Bastante. escravo. Eu tenho amigos que entravam 9 horas da manhã e ficava até quase meia-noite. No outro dia tinha que entrar esse mesmo horário para receber 1.200 euros. E a gorjeta eles não recebiam porque isso eles tinham almoço e janta, que era o mínimo que o restaurante poderia oferecer, mas a gorjeta eles não recebiam porque isso ficava em torno por causa da moradia. E já aconteceu de eu tentar dar gorjeta, eles falaram, não me dá que o patrão está olhando, ele vai tomar. Olha que interessante de novo esse ponto, se a gente traz para uma realidade, né? Até onde a gente assume o nosso risco, né? Eu espero estar legal dentro do que exige a legislação, mas tem uma situação financeira mais enxuta, ou eu vou estar de uma forma ilegal, onde eu tenho uma possibilidade, né, de ter um ganho maior, né? É onde a gente assume esse risco também, onde a gente quer ficar, né? E a gente fala da empresa, é quanto a empresa quer assumir o risco dentro de qualquer tipo de estrutura de certificação ou de aprimoramento de processo, enfim, é interessante como conversa com Mas nossos... eu acho, Lei, desculpa te cortar, Imagina. eu vou fazer uma observação porque era algo que eu comentava muito com as pessoas que eu conhecia. Eu estava naquele restaurante, tudo bem que o dinheiro era tentador, mas eu estava naquele restaurante porque era o único emprego que eu poderia ter. Se eu tivesse uma descendência italiana, como eles que eu conheço, que tem a dupla nacionalidade, eu não ia estar trabalhando. Eu posso falar só de mim. E não é uma crítica, mas é uma observação sobre o comodismo. Quando você vive o comodismo. Eu conheço pessoas que estão há 14, 15 anos trabalhando no mesmo lugar, que trabalham o ano todo na Alemanha para receber esse dinheiro e passar 4 meses no Brasil vivendo como rico. E volta para cá sem nada para juntar dinheiro para viver de novo. E não tem nada, não fala o idioma, não estudou nada. Se eu, Tiandra, tivesse a oportunidade que eu tenho hoje, lá atrás, eu não teria ficado 3 anos no restaurante, porque eu teria estudado, eu teria me dedicado a outra... Aqui tem um negócio chamado Ausbildung. Se você quiser limpar a rua, você precisa estudar para ser o rapaz que vai limpar a rua durante 3 anos. Você precisa estudar 3 anos para isso. Você precisa estudar 3 anos, no mínimo, para ser pedreiro. Você precisa estudar 3 anos. Você precisa estudar para ser qualquer coisa. Então, e você é remunerado por isso. Você estuda e você trabalha. Então, eu teria feito outras coisas. Também é uma coisa de risco, que não é só risco, às vezes é comodismo, é o que você quer para você. Isso é importante saber, porque às vezes você tem tudo na mão, mas você prefere fazer o mais fácil. Sim, e fazendo contraponto, a sua experiência, você seguiu por esse caminho, você acha que porque você teve todos esses episódios de perda de passaporte, todas essas situações que você passou, ou se você tivesse tudo certo, passaporte, legal, você estaria na mesma situação? Ou na não? mesma, porque eu não tenho nada para ter a documentação aqui, eu não tinha nada, eu não tinha o curso de alemão, eu não tinha... faculdade para isso, eu não tinha um visto de trabalho e nem tinha dinheiro para pagar um visto de estudante, que é o que pedem.
Ou hoje, por exemplo, se alguém quiser vir para a Alemanha, eu não posso te dizer exatamente agora com o processo do Covid, mas uma pessoa que não tem família, que não tem nada de descendência europeia, ela pode estudar o idioma e com o B1 tentar vir ajudar num asilo, por exemplo, trabalhar e estudar para isso. Isso vai te dar um visto. Ou você ter um dinheiro para colocar na conta e estudar no país e tentar um visto de trabalho paralelo a isso. Eu não tinha nada disso. Então, o caminho que aconteceu era o caminho que deveria, para que eu pudesse ficar. Mas eu fui atrás. Eu descobri que na Itália, por exemplo, eu conseguiria ser registrada por uma empresa, por um restaurante, mesmo estando ilegal. E como esse restaurante? Porque na Itália poderia registrar pessoas ilegais. E esse restaurante era da amiga era de uma conhecida de um amigo meu. Mas deixa eu te perguntar, você acha que essa permissividade era por conta dessa abertura de ter conhecido ou porque de fato o processo acontecia dessa forma? Era assim, Tá, era assim. tá. Por quais motivos eu não sei, se é igual em Portugal. Em Portugal existem pessoas ilegais que trabalham e que conseguem regularizar a documentação. Isso até ano passado, antes do Covid. Hoje eu não posso mais falar sobre, que eu não tenho certeza. E aí eu investi um dinheiro, porque a pessoa me disse, eu te contrato, mas todos os custos trabalhistas, você que vai ter que custear. Óbvio. Ah lá, de novo, a tia Andra assumindo risco frente a uma situação onde ela pode ter uma perda financeira ou um ganho financeiro sobre esse processo que foi apresentado para ela. Eu só queria ficar legal. Você assumiu o seu risco nesse sentido, Exato. né? E de novo confiando, né, nas pessoas, né? Exatamente. Exato. Porque quando você está no escuro, quando você está dentro do túnel, a primeira luz que você vê, você fala, é a saída. Então é lá que eu vou. Foi exatamente no momento que eu ouvi do consulado que eu não tinha o que fazer. Eu deveria voltar. E eu falei, eu não vou voltar. Eu não sou o tipo de pessoa que desiste no primeiro não. Eu vou tentar de novo. E você sem ninguém, assim, para te dar um suporte, o único órgão para te dar o melhor suporte seria o consulado e te orienta de forma contrária do que eu acredito que seja o guide deles, né? A orientação, a política. E engraçado, eu fiz amizade com os policiais que me atenderam. E eu fiz amizade de depois a gente estar em bares, todo mundo bebendo, conversando, e eu bêbada falar, velho, eu tô ilegal. Não me prende. Se você disser que eu tô ilegal, eu vou apresentar eu desse jeito. E a gente ficou tão amigo que quando teve como é que chama esse negócio de novos policiais iriam entrar para a polícia e eles precisavam mostrar serviço, ou seja, eles iam fazer vistoria em tudo. E estava tendo uma festa no centro da ilha. Esses policiais chegaram e falaram, a gente vai para casa agora. Eu falei, não posso, é aniversário de minha amiga. Ele, entre no carro, a gente vai para casa agora, vai ter vistoria aqui, você vai ser levada. Uau. E esses policiais me levaram para casa. E assim, por quais motivos, eu nunca tive nada com nenhum deles. Não foi coisa de... Porque aqui na Alemanha também tem isso. Homens e mulheres são amigos sem essa coisa que a gente tem no Brasil, desse interesse. Você consegue. Claro que tem todo tipo, mas pode acontecer também. E é isso. Fui para... Agora voltando, né? Porque eu fujo de Paguei esse dinheiro trabalhista para ir para a Itália. E a minha moça me ligou e falou assim, faltam 2.000 para eu poder abrir o meu restaurante. Você vai ter que esperar um pouco. Ou você poderia me emprestar esse dinheiro associado aos 2.000 que eu já tinha pago. 2.000 euros? 2.000 euros para documentação. Eu emprestei mais 2.000 para que ela pudesse pagar o que faltava para que ela abrisse o restaurante, porque eu queria meu documento de imediato. Porque a minha chefe tinha um hotel na Áustria. E na Áustria, eu precisava apresentar documento, eu queria. Tinha um menino na época que eu estava ficando, eu estava toda apaixonadinha. Eu falei, eu quero ir, eu quero regularizar logo isso. E aí eu paguei esses 4.000, fui para a Itália. Uma dessas idas eu fugi do aeroporto, porque eu quase fui pega.
eu apresentei o passaporte e eu não tinha o check-in impresso. E aí a filha da mãe decidiu fuçar meu passaporte. E ela percebeu que eu não tinha visto. Olha o papel do auditor, né? Quando a gente fala, né? A questão da gente não ter as evidências suficientes para comprovar de fato a origem dos dados, né? O quão é importante a gente estar embasado de evidência dentro de um processo de auditoria ou de controles, né? O quão é importante a gente ter um controle robusto, escrito, detalhado, qual é a evidência que suporta esse controle, para que a gente não tenha dúvida quanto à eficiência e eficácia do mesmo, né? Só esse paralelo, enfim. Não, e aí ela pediu meu passaporte. Nesse momento, eu tive que colocar um pouco do que eu tinha de atriz. Eu falei, se eu demonstrar medo, ela vai saber que eu tô errada. Eu vou tentar ser agressiva. Para ela imaginar que ela que tá cometendo o erro e não eu. Então, eu fui dura com ela. Eu falei... Pra ir logo. Vai, passa você. Porque se você demonstrar medo, ela vai dizer, alguma coisa de errado tem aí. Sim. Mas no momento que você fala, o que é que você tá fazendo? Me dê meu passaporte. Alguma coisa assim, ela vai dizer, poxa, eu cometi um erro, me desculpa. E aí eu tomei meu passaporte, minha passagem e fui embora. Perdi o voo para a Itália. Né? Não, na Alemanha, tentando ir para a Itália a primeira vez. Nesse mesmo dia, eu comprei um novo voo para voltar para a Itália de novo, porque eu tinha que voltar. Eu tinha 10 dias de férias para poder tentar a documentação. E aí eu pedi para uma amiga passar no cartão e fui, só que aí deu um problema no cartão, foi cancelado. Quando eu estou na sala de embarque, na fila para entrar no voo, eu escuto, senhora Tiandra de Cerqueira Lima, por favor, comparecer ao balcão. Não. Eu falei, gente, vou botar o dinheiro na calcinha, porque se eu for pega, eles não tomam tudo que eu tenho. Eu tinha certeza que eu ia ser deportada naquele momento. Só fiz ligar para minha mãe e falar, mãe, você pega, você deportada, segura as pontas aí que eu tô voltando. E quando eu cheguei, só tinha sido erro do cartão. Voltei, foi aí que eu conheci meu marido, porque ele é amigo ele é vizinho, era vizinho de um amigo meu. E no dia seguinte, isso foi na sexta, na segunda eu consegui ir para a Itália. Cheguei na Itália achando que estava tudo ok. A polícia liga dizendo que ia assinar o documento. Quando eu chego lá, era para prender a gente. Isso nesse seu processo que você pagou os 2.000 euros e antes os outros 2.000 euros. No caso, 2.000 e mais 2. Exato. Nossa. E detalhe, eu levei 3.000 euros e acabei gastando esses 3.000 euros todo com eles. Porque cheguei lá, eles não estavam resumindo daquele jeito. Aí eu ajudei. E quando a gente chegou na polícia, a sorte é que um dos policiais era irmão de um dos sócios do restaurante. E aí ele conseguiu tirar todos os nossos... Senão teria ficado presa na Itália, teria sido deportado de lá mesmo. Sim. E aí ele falou que a lei tinha mudado há 2 meses. E como eles prorrogaram muito para fazer, eu não consegui entrar antes dessa lei mudar. E por que eles tinham conseguido ir adiante com algo que a lei já tinha mudado? Sim. Não sei dizer. As facilitações, né? Que a gente sempre fala, né? A facilitação que a gente tem dentro de qualquer tipo de processo, né? E tudo isso é risco. É você estar disposto ou não. Voltei sem 7.000 euros, voltei sem documentação. E até hoje eu estou tentando reaver, mas também não espero mais isso na hora que vier, que seja feita a vontade de Deus. E depois que eu comecei a ficar com o Denis, namorar, blá, 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 ele falou, não, a gente vai ter que resolver isso. E a gente procurou um advogado, procurou meios para que eu pudesse sair. O único meio seria sair do país sem ser pega. E como é que você sai do país sem ser pega? Isso na Alemanha já. Isso na Alemanha. Eu voltei. A sorte é voos domésticos. E voos dentro da União Europeia são considerados voo doméstico. É Bahia, Salvador, São Paulo. Então não precisa apresentar documentos. Você mostra só o seu passaporte, que seu nome, eles não olham muita coisa. Não passa por imigração. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, eu vou para Portugal. E vou tentar fazer um novo passaporte em Portugal. E aí, com o novo passaporte, eu consigo sair do país. Eu saindo, sem ser pega, eu volto. E volto para casar. E foi isso que aconteceu. Eu fui para Portugal
Perdi meu passaporte. E aí veio mais um outro. Perdi não, né? Perdi. E eles têm uma fiscalização chamada CIP, sei lá, esqueci agora. É algo que, pelo seu nome, eles olham se você é ilegal ou não. Quando eu cheguei na delegacia, o rapaz olhou para mim e falou: senhora, eu preciso lhe dizer que eu vou ter que fazer essa investigação. Eu falei: tudo bem, faça. Você tá certíssimo, é seu trabalho, faça. E aí eu liguei para o Denis e falei: amor, eu vou ser deportada. Porque no momento que eles baixarem meu nome, eles vão ver. É União Europeia, todo mundo junto. Não sei também se é só em Portugal ou se é. Mas aí eu tinha o voo para o Brasil, eu tinha um voo que eu tinha entrado em Portugal, e isso facilitou. Sim. Só que o que mais facilitou foi policial descarado. Como acontece em qualquer lugar. O policial começou a dar em cima de mim. Eu vi que era a chance, comecei a dar ousadia para ele. Fui super simpática. E aí, quando o rapaz entrou para pedir meu documento para poder fazer a vistoria, ele falou: não precisa não, eu tenho aqui um voo que ela vai embora. Aí ele falou: mas precisa fazer. Mas eu sou chefe há 27 anos aqui. Caramba. Não fez. E mais uma vez eu tive a bênção divina, que todos esses foram riscos que eu corri. Sim. E do outro lado, Tiandra, trazendo um contraponto aqui com relação a controles e riscos, né? Para o lado do policial, ele deixou de seguir uma norma que ele tinha, né, que foi bom para você, mas para a corporação ele não seguiu uma regra. Então ele não estava em conformidade com aquilo que ele era comprometido a fazer. Né? E você, mais uma vez em qualquer lugar, né? E o Bruno, é interessante, Tica, só aproveitando esse gancho do Bruno, ele fala muito sobre isso. Não importa quão robusta é a sua estrutura do controle que você tem, quão assertivo é o controle versus os riscos, porque por trás de uma estrutura do controle sempre tem a pessoa humana que executa o controle. E aí, voltando, né? Se você não tem a evidência suficiente para garantir que você completou a sua atividade de controle, ou se você não segue o que está definido ali no step do controle, ou se é um controle que segue sobre uma política ou uma normativa, como no caso o policial deixou de fazer as atribuições dele, né? Ele não executou o controle. Só fazendo uma observação, então, para quem acompanha o nosso canal, né? Hoje a gente está com uma convidada direto da Alemanha, a Tiandra Niemeyer. Então, quem quiser segui-la nas redes sociais é @Tiandra Niemeyer, com THY. A gente vai pedir para o editor colocar aí as suas redes sociais. Ela também está começando, né, a divulgar as suas experiências dentro aí do canal do YouTube. São coisas... o canal chama Coisas da Tica, está em construção. Então, é só para deixar claro aí, uma convidada. E mais uma vez, obrigado, né, Bruno? É isso aí. A gente ter você aí direto da Alemanha. Então, voltando, né, Tica? Aí, fala aí de novo. Assim, eu não tenho certeza que no momento que ele fizesse a pesquisa, ele fosse também descobrir algo. Até porque não tinha nenhum tipo de registro. Mas foram tudo suposição. Consegui meu BO, fiz um novo passaporte e fui para o Brasil. E aí, no Brasil, eu fiz um outro novo passaporte. E eu dei entrada em todos os papéis que a gente precisava para quando eu voltasse a casar. Porque, por mais que eu pudesse ter um contrato de trabalho ou coisa parecida, dentro dos 3 meses eu não conseguiria resolver, que são os 3 meses de turismo quando eu viesse. E foi aí que a gente foi para Dinamarca casar, que é um processo mais rápido. Eu tive uns amigos também que foram para Dinamarca casar, porque é menos burocrático, inclusive, o processo da Dinamarca. Mas não é assim, é menos burocrático, mas é uma via de mão dupla. A gente teve que apresentar muita coisa que eles perguntaram, tipo, a gente teve que apresentar quanto tempo eu estava, fotos da gente junto. É uma coisa que quem quer casamento arranjado é um perigo também, muito grande, porque tem lugares que dizem que a polícia chega para vistoriar. Sim. O que não era o caso da gente, não era casamento arranjado, até porque eu já estava grávida. Mas tem gente que fala, não, eu vou casar. Eu tenho um amigo que eu consegui uma vaga nesse restaurante onde eu trabalhei. Eu falei, vem, eu não posso te garantir documento, mas eu consigo um trabalho para você, se você estiver disposto a passar o que eu estou passando. E ele veio. E sabe o que ele fazia? Cada 3 meses ele saía da União Europeia
passava 2 dias fora e voltava e recebia um novo carimbo. E ele passou um ano todo fazendo isso. E nunca foi pego, nunca teve problema. Ele foi para o Egito, ele foi para o Marrocos. Como Deixa eu também teve uma compartilhar. amiga minha que foi presa na Irlanda. Se você me permitir, compartilhar uma situação. Você estava falando da migração. Eu, quando obtive meu visto de estudante na Inglaterra, a primeira coisa que eu pensei, poxa, estou com visto de estudante, estou dentro da legalidade, vou viajar. Aí eu aproveitei que eu tive uns dias office no trabalho, consegui emendar, eu trabalhava por rota, 6 por 1, então trabalhei tipo 2 semanas direto e consegui pegar 4 dias, né, de mini holidays, né? E foi a minha primeira experiência quando eu fui para a Espanha. Aí saí, fui para a Espanha. Quando eu fui para a Espanha, eu fui de ônibus. Então eu saí, atravessei o Canal da Mancha no navio, enfim. E foi bem interessante isso que a Tianda falou, a migração, né? O controle da migração, porque eu estava atravessando Inglaterra, França, Espanha, e aí o pessoal que fazia, né, essa verificação, né, do passaporte, a Polícia Federal dos países, entraram no ônibus e até eu chegar na Espanha, simplesmente eu mostrava meu passaporte da minha própria poltrona. Passaporte, em algumas pessoas faziam meio que por amostragem. Vamos trazer na nossa realidade. Sim. Fazer uma avaliação do México, por amostragem. Né? Aí eu estava com o meu brasileiro, obviamente com o meu visto de estudante, só mostrei o passaporte distante e segui. Então, assim, faltou um ponto de controle realmente de analisar criticamente ou criteriosamente. Mas porque era do México. Sim, mas assim, você entende que eu poderia estar ilegal, como em algumas situações. Sim, como foi meu caso. Mas Lê, isso entra quando a gente faz aquelas análises também de processo que depende do seu foco. Sim, se eu estou ali para fazer o amostral, é isso aí que você falou. Sim, eu vou solicitar e pego o amostral. Exatamente. Se eu tivesse problema com um, aí eu ia começar a pegar mais pessoas, entendeu? Sim. Para achar aquilo que você está procurando. Esse é o processo quando a gente faz por amostragem. Aí só para eu elucidar e ser bem conciso no meu raciocínio. Enfim, fui para a Espanha, beleza. Quando eu voltei, aí eu fiz o inverso, né? Saí da França, de Calais, e fui Dover fazer a migração. Só que a migração da Inglaterra ficava justamente em Calais. Só que quando eu cheguei também em Dover, passei por uma migração. E aí a mulher, eu dentro da legalidade, estudante, meu visto tudo direitinho. Só que o que aconteceu? Eu era estudante, mas estava viajando não num período de férias. Eu viajava num período escolar. Aí a moça da migração perguntou para mim, que legal, você está estudando, o que você estuda? Eu falei, tô na Inglaterra, tô aprendendo inglês, tô matriculado na escola, tinha documentação da escola, tudo direitinho. Ela, você está em aula? Tô. Aí se você é estudante, você está em aula, por que você está viajando se você não está no seu período de férias? Uau. Aí eu não tinha me atentado ao risco de eu viajar num período que... Olha quem chegou! Eu tô gravando podcast. Olá, pessoal. Oi, ela. Eu tive a sorte de aparecer no meu também. A Tica te viu já no podcast. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, linda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá. Fala, manda um beijo, pessoal. Beijo. Fala, dá um like. Dá um like. Maravilhoso. E aí, eu não tinha atentado nessa observação, eu não tinha analisado todas as possibilidades de que eu estava viajando fora do período, né, de férias. Eu estava viajando no período responder, né? E aí ela simplesmente me questionou, falando, mas se você é estudante, você não poderia estar viajando, porque você está perdendo aula. Olha que era isso que eu ia falar, que associação legal, né? Que nível de controle, né? De pegar uma situação que você não poderia matar a aula, né? E controlar que, peraí, né? Fazer todas essas associações, não é só estar legal, né? Tô legal, tá, mas... caramba, que bacana. E assim, só mais uma observação que eu comentei até com o Lê sobre isso já. Eu tenho uma triste certeza, porque isso para mim é muito triste de dizer, que nada me aconteceu e grande parte disso é por causa de racismo mesmo. Eu nunca fui pega, eu já passei por blitz policial e nada aconteceu. Como já aconteceu de eu entrar no ônibus e sem estar com o ticket na mão,
e a pessoa não me pedir, e atrás de mim vinha uma pessoa que estava com ticket, mas pelo fato de ser negra, olha que foi louco. abortada. Na Inglaterra isso aconteceu inúmeras vezes. Eu morava. É interessante a gente fazer. O Bruno também, acho que ele pode trazer os exemplos dele, né, no Canadá. Eu, quando eu morei em Londres, eu morava na Zona 3, e onde eu morava não tinha catraca ainda, né? Quando eu cheguei em 2000, não tinha catraca. Então, presumia que todo mundo, né, por ser honesto, comprava o seu bilhete do trem, e você tinha a Zona 1, Zona 2, Zona 3. Enfim, eu sempre tive o meu, porque já estava meio que legal quando eu cheguei, enfim. Então, pelo menos que eu pudesse estar mais certo. E por eu ser branco também, e eu vim, isso ficou muito mais claro, né, por conta da minha descendência italiana e espanhola, e quando também foi um facilitador quando eu cheguei na migração, porque eu não falava inglês, enfim, mas foi um fator preponderante e que me facilitou a minha entrada por conta, né, do estereótipo que as pessoas acham, né, porque sem falar que todo mundo pode ser todo mundo, enfim, mas por ser branco. E que muitas das vezes, na hora do rapaz, quando pediu o ticket, tanto do trem quanto do metrô, pulava várias vezes e você via que tinha uma incidência muito maior de ser asiáticos e os negros, você entendeu? E de repente, ali na frente estava um brasileiro que poderia estar ilegal, poderia estar sem ticket, mas pelo fato de ser branco. Então, essa questão da discriminação por cor, né, o racismo, na Inglaterra triste. também ficou muito evidente isso. Mas vocês acreditam que isso possa ser também por algo, por exemplo, vou trazer um contraponto aqui. Você encontrar um branco na África, ele vai se destacar daquela comunidade? Sim. E por isso que talvez ele seja uma pessoa sei lá, de seleção para verificação? Eu tô tentando fazer esse contraponto, entendeu? Por Já exemplo, vocês se assimilam mais com a comunidade que vocês estavam, né? Eu acho que é o subconsciente. Eu acho que é o subconsciente já do racismo por trás da cor. Eu posso dar um exemplo? Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta com tanta efetividade. Quando eu fui para Brixton, quando eu fui para Brixton, em Londres, é um bairro de comunidade negra muito forte. E eu fui porque lá eu poderia comprar carne de fígado, né? E eu era o único branco até então. E eu fui muito questionado e abordado. O que um white guy, tipo um cara branco, estava fazendo ali naquela região. Então, assim, eu sofri o preconceito por não ser parte daquela sociedade, porque aí eu era um branco dentro de uma comunidade negra, e eles achavam estranho isso. Mas eu acho que a questão dessa escolha pontual, eu acho que ainda vem por conta dessa cultura, né? E a gente falou um pouco de cultura de controles internos, essa mudança de mindset. Eu acho que essa cultura, por conta, né, do estereótipo de raça, cor, enfim, principalmente eu acho que talvez possa ser uma defesa. Se eu for partir do outro lado, por exemplo, quando eles questionaram ao Leandro, eu vejo como uma defesa. Por que ele está aqui? O que é que ele quer aqui? Seria mais uma defesa diante de tanto ataque, porque é real isso. Sim. Bruno teve um momento muito... Vai ser assustador, porque para mim foi assustador. Eu vou te narrar 3 consecutivos. O primeiro, e para não prolongar nesse assunto. Um colega meu de trabalho abriu a porta com o pé, porque ele disse que não ia tocar na mesma porta que um negro tinha acabado de abrir. Meu Deus do céu, isso é triste. Aqui, da ilha para cá, tem um ticket que você pode comprar em conjunto, até 5 pessoas. E às vezes a gente fica do lado do caixa querendo montar grupo, porque ele cai de 30 e poucos euros para 7 euros por pessoa. Uhum. E veio uma moça e ela me perguntou: para onde você vai? E ela é uma moça normal, uma mulher negra. E aí eu falei, a gente se juntou, chegou uma terceira, e aí tinha um rapaz no caixa. Ela falou: para onde você vai? Ele: sai daqui, preta, não te interessa. E eu fiquei tão possuída com aquilo. Eu esqueci que eu era ilegal, eu encostei nele e falei. E aí eu não vou xingar para não problematizar vocês, mas eu xinguei ele e puxei ela pelo braço e falei: bora, você não tá só, sai daí. E tirei ela de lá. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei aqui em Hamburgo, que eu estava dentro do trem, vindo em direção à casa do meu marido, onde eu moro, tinha um grupo de meninos, de adolescentes da escola, e tinha um menino negro entre eles. Isso me emociona, porque eu venho de uma família negra, então poderia ter sido um dos meus. Sim. E isso é mais do que amor pela humanidade, é dor de imaginar que poderia ter sido com um tio.
e na hora que a porta abriu, um deles chutou para que o menino fosse arremessado para fora do trem. Meu Deus. E se eu não tivesse, junto com uma senhora já atenta naquela cena, talvez o menino tivesse sido arremessado. E isso, para mim, não tem explicação. É desumano, né? Total desumano. Não tem explicação. Alguém te criticar porque você não é do mesmo país, ou porque você tem uma cor que eles consideram que porque você é negro você é inferior, ou como muitas pessoas acham que a galera de Portugal aqui é Portugal, sabe? Ou República Tcheca, eles tratam como... É muito... É inexplicável. Esse é o fato, é inexplicável. Não queria que a gente entrasse nesse tema, mas é um Mas eu acho que é pertinente, Não, porque eu acho que são riscos que muitas das vezes a gente não espera passar, ou situações não mapeadas que a gente acredita que, poxa, não ia passar isso num país lá fora. Sim. Isso é inerente. Eu já saí com uma amiga na ilha e de passar um rapaz, ela fala, olha, um negro, como se fosse, olha, um rinoceronte, como exatamente. Se fosse fora. Eu não posso criticar, porque eu estou num país onde é cultural, né? Infelizmente é cultural. Eu já ouvi de pessoas que eu conheço, eu sou ariano, porque ele se considera a raça mais pura, sabe? E assim, não é uma coisa generalizada. Sim. Eu não posso te dizer que todo mundo que eu conheço, que se eu tiver que te explicar um alemão, eu não vou te relatar um alemão como as pessoas relatam que são as pessoas frias, dessa forma. Não vou falar isso porque eu não teria casado com meu marido. Uhum. Então, assim, não é esse tipo de experiência que eu tenho. Também não sei o que foi que eu ofereci. Eu acredito muito que é uma coisa de troca. O que eu dei e o que eu recebi em troca disso. Sim. Mas, se quem quiser vir, eu acho muito, muito bacana. Todas essas experiências que eu vivi, elas foram minhas. Sim. Isso não quer dizer que todo mundo que venha precisa passar, porque foram caminhos que eu escolhi seguir. Sim. Porque eu fui colocada. Sim, e foram experiências que você não programou, né? Algo que não estava programado. E fazendo até um outro ponto agora. Com toda essa experiência que você teve, com todas essas circunstâncias e tudo mais, essas suas iniciativas, que também tem muito da sua iniciativa, né, de toda essa história, né, que você traz pra gente, você hoje tem uma experiência diferente, né? Eu acho que se você tivesse passado tudo isso, com tudo que você tem de conhecimento, de tudo que você já passou, você não passaria por metade disso, né? De outra forma, com certeza. Eu não sei se eu teria mudado tudo. Porque foram os caminhos que eu percorri que me trouxeram onde eu tô. Sim. Foi porque eu fugi do aeroporto que eu conheci meu marido. Foi porque eu trabalhei nesse restaurante que eu conheci esse meu amigo que me apresentou o meu marido. Então, assim, eu não sei se eu mudaria tudo, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria caído nos golpes que eu caí. Eu não teria acreditado que aquele emprego, que eles iriam me dar um visto, porque eles dariam um visto para alguém que não tinha nada a oferecer. Que visto é esse? Eu não teria acreditado que eu investiria 7.000 euros numa coisa que é muito... É aquilo que é muito fácil. O que é muito fácil, você tem que prestar atenção no que é muito fácil. Se estivesse aqui no Brasil, você teria agido dessa forma? Na crença com as pessoas? Não. Engraçado, né? Como a gente aposta muito quando a gente está indo para fora, de que tudo vai funcionar diferente. Né? E foi o que você disse no início do episódio, né? Não é o Brasil, não é qualquer outro país. Sempre vai ter alguém com uma intenção, que a gente sempre fala, né? Qual que é a intenção das pessoas, né? A gente é condicionado a isso, né? Exato. Infelizmente. Infelizmente também no Brasil nós somos condicionados ao que a gente vive. Mas isso também seria essa coisa de corrupção. Todo mundo faz alguma coisa, todo mundo precisa fazer para que sobreviva. Então, a gente já sabe que no país da gente as coisas funcionam dessa forma. Sim. Não tem para onde correr. E aproveitando também, acho que é só para a gente trazer um pouco dessas questões de riscos e controle também. Enquanto eu morei na Inglaterra, eu tive situações que me foi oferecido por colegas de trabalho
dinheiro depositado em conta bancária, facilitação para obtenção de documento. E aí eu pensava, meu Deus, eu estou fora do meu país, eu nunca, no Brasil, eu tive algum amigo que interceptava qualquer tipo de trâmite dentro dessa situação. Então era um universo que eu desconhecia, porque no meu nicho de amizade ninguém tinha contato com alguém que fizesse facilitação de obtenção de RG, ou falsificação de documentação, ou depósito em conta bancária, e de repente eu estou trabalhando aqui numa rede de fast food, que não vale falar, porque não patrocina o nosso canal ainda. Ainda. Eu estava trabalhando numa rede de fast food, e de repente a pessoa fala para mim, então, se quiser que deposite um dinheiro na sua conta bancária, e se você for retirar tanto, é isso, se for um terceiro interceptar o dinheiro, fica tanto para o terceiro. E aí eu falava, meu Deus, como assim? Tipo assim, eu só quero trabalhar. Então, assim, a corrupção, ela tá evidente, ela acontece em todas as situações. E aí é o que a gente vem falando, né? O risco de você morar fora, muitas das vezes você não consegue ter planejado, mas você tem que estar certo de que algumas situações para evitar esse risco, porque a tentação é grande, você tem que ter alguma defesa, né? Algum ponto de contrapartida. E é oferta, né? Porque muita gente procura essa facilidade de ter documentação. Eu conheci pessoas que me ofereceram ter o passaporte português. E assim, é muito dinheiro envolvido. Tem pessoas que vendem casamento por 20, 30 mil. Então, assim, é muito dinheiro, é muita coisa. Então, essa oferta de procura, você está na comércio, sua casa. Virou comércio paralelo. Fica tentador. É isso. Eu acho que assim, até para a gente tentar fazer um recap aqui de tudo que a gente falou. Legal, Bruno. Você teve uma experiência incrível, né? Eu posso dizer, porque você está trazendo para a gente toda essa sua experiência, toda longa, esse Bruno, conto. Eu vi que a gente tem papo aí para muitos outros episódios, né? E, bom, de sair do Brasil, a dificuldade, a barreira linguística, e você encarou isso, né? Mesmo sabendo que encararia alguns desafios e encarou até os não esperados, né? O assalto, a perca do passaporte, e aí todas as tentativas de se regularizar, de deixar a documentação tudo certa, quantos riscos estão envolvidos nesse processo, né? E de que forma você tentou, fazendo essa associação com o nosso canal, né? De que forma você tentou trazer um controle, né? Tentar se controlar ou tentar se resguardar de alguns riscos. E, bom, hoje você está aqui falando com a gente. Acredito que você já está com um nível de experiência muito melhor, já sabe, está muito melhor encaminhada para saber, para regularizar a sua situação e tudo mais. Hoje está tudo ok, graças a Deus. Que ótimo. Graças a Deus. Maravilha. Mas é uma história aí, né? Mas ainda não está finalizado, né? Porque é um processo muito longo, não é tão fácil. Casou, conseguiu. É outra lenda que as pessoas também. É a continuidade, né, que a gente fala, né? O ciclo da continuidade, né? Dentro eu preciso apresentar um diploma do Olha que interessante isso que a Tiandra trouxe como exemplo, né? Casou não é o final, porque é o processo da continuidade. Quais são os novos desafios, né? Dentro da empresa é a mesma coisa, né? Tudo que a gente cria tem que ser criado, identificado, monitorado, diagnosticado para que essa roda continue, né, funcionando, identificando momentos de você criar melhorias, pontos de assertividade que você precisa ajustar, e na nossa vida não é diferente, né? Casou para Tiandra na Alemanha, tá ok, não é o final do ciclo. Esquece. Por exemplo, agora mesmo eu tive que refazer. Eu falo alemão, não perfeito, que eu aprendi no dia a dia com meu marido, eu nunca fiz curso, mas para casar eu tive que apresentar o diploma do A1, que significa o básico do alemão. Tá. Que é tipo o basicão. Só que uma prova que você tem que ouvir e não sei o quê. E para quem nunca fez curso, é muito difícil. E eu tive que estudar, me dedicar com mudança para ganhar bebê, tudo. Consegui passar, mas agora eu preciso apresentar o B1, que são mais 2 níveis. Eu preciso fazer o A2 e depois o B1. E como faz com filho, pandemia, tudo fechado? Consegue. Como é que você... É muito... Quem passou por tudo isso que você contou agora, isso não vai ser uma barreira. E é isso. E assim, as pessoas pensam... E se eu não apresentar esse diploma do B1 e mais uma prova de conhecimento geral do país, eu não consigo
tirar um documento permanente, eu vou ter que ficar renovando o tempo todo e ouvindo desaforo o tempo todo. Não posso dar entrada de documentos, eu não posso trabalhar, não pode fazer muita coisa. E por fim, você não consegue tirar uma cidadania, uma Residência? uma residência. Quando você quiser tentar o passaporte alemão, essas coisas, se você não tiver feito nada desse processo, você não vai conseguir nada. Você vai ficar gastando dinheiro o tempo todo renovando o visto. Olha que interessante. Então, quais são esses requisitos, né, legais que a Tiandra precisa agora como obrigatoriedade, né, porque é um requisito legal, que para que ela possa ter uma residência, ter um passaporte, ela precisa passar por esse processo de validação de comunicação, de conhecimentos gerais, de cultura, né, para que ela possa, né, dentro da necessidade dela, ir galgando outros espaços, né? Eu acho que o papo é bem interessante, né? Sim. A gente iria ficar muito tempo aqui. Sem dúvida. Com certeza. Até só um ponto a mais, né? Olha que interessante. Isso é um controle do próprio país para garantir que os residentes ou os permanentes no país estejam capacitados, se assim eu posso dizer, para estar naquele país de conhecimento. Olha que legal. E produzir, gerais do país, né? Produzir e inflacionar a economia. Mantém uma régua de porque o país fala, eu te recebo, eu te dou minha qualidade de vida, mas você, no mínimo, você tem que conhecer onde você está. Eu não aceito que você esteja no meu país, que você receba do que eu tenho para oferecer, se você não sabe nem quem eu sou. Se você não fala nem meu idioma. Eu acho isso difícil, dificulta a vida de quem quer vir, mas eu acho isso muito fantástico. Sim. Eu acho isso muito fantástico. Para mim isso é um ponto de controle sensacional, né? Foi o que você disse, né? Você tem que, no mínimo, saber falar a língua do país que você está. Como você vai se tornar um cidadão brasileiro e não sabe falar um português, né? Eu acho que é algo bem bacana e é uma forma de controle, né, do país, assim, manter a régua, manter o nível e sensacional. Sim. Só contar uma coisa aqui, muito rápido para não coisar. Bora lá. Só um adendo que não tem muito a ver, mas vocês sabiam, aqui na Alemanha você perde a habilitação se você estiver dirigindo ou se você estiver pilotando uma bicicleta bêbado. Jura? Você pode perder sua habilitação. Se você estiver bêbado e passeando de bicicleta. Porque isso pode causar um acidente. Sim, claro. No momento que você está bêbado, você pode, direcionar na frente de um carro e aí gerar um acidente maior. E você pode perder sua habilitação. E é muito coerente, né? Porque aquela história, você pode dirigir bêbado estando alcoolizado dirigindo a bicicleta, enfim. O fato e você pode causar o mesmo acidente. É muito coerente. Como é fantástico você ter que estudar para limpar a rua, você ter que estudar para ser... Sabe por quê? Porque isso faz com que qualquer profissão seja valorizada. Não, eu acho que é o que no Brasil que a gente olha para um gari e tem gente que fala, é um gari. Não, aqui o gari tem a mesma coisa que uma secretária, que é alguém porque leva as expectativas, coloca o país num patamar diferenciado. Eu acho que eu acho que essa é a questão, né? O quão é importante a gente disseminar o conhecimento, cultura, porque a gente eleva, né, as expectativas e coloca, no caso, a Alemanha, que a gente está tratando aí pela experiência da Tiandra, numa situação de nível diferenciado de outros países, estando também na comunidade europeia. Enfim, eu vou parar, senão a gente vai ter que pegar, editar e fazer 2 vídeos. Imagina, gente, imagina. Bom, gente, eu acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Estivemos hoje com a Tiandra. Tiandra, novamente, muito obrigado. Tica, vou tomar a liberdade de chamar de Tica. Por favor. Mais uma vez, muito obrigado por nos apoiar, acreditar no nosso projeto, estar sempre assídua lá, dando um like, repostando os nossos stories. Isso é sensacional, isso movimenta a nossa vontade de sempre querer fazer mais, sempre trazer um conteúdo. E que história fantástica sua. Espero que agora você seguindo, né, os meios corretos aí, mais cedo ou mais tarde você vai estar tudo certinho, regularizada. Graças a Deus. Sucesso para você e família. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Que bom. Eu tô sentindo uma tiete aqui, ó. É isso aí. E se você quiser que a gente aborde algum assunto, algum tema, deixa aqui embaixo nos comentários. Siga a gente nas nossas mídias sociais, no @RVC Podcast. E, Tiandra, mais uma vez, traga as suas mídias pra gente, por favor.
Pode deixar. Agora, né? Desculpa, eu fiquei perdida. Isso, Tica, isso. No Instagram, Tiandra Niemeyer, THY. E no YouTube, Coisas da Tica. Ainda está em construção, o vídeo vai ser lançado mais tarde da semana que vem, então... E só para os usuários, né? As pessoas estão ouvindo, o que você vai abordar nessas Coisas da Tica, por exemplo? Então, eu quero trazer essas histórias, eu vou contar essas histórias em pedaços, separar em temas, tipo, hoje eu vou contar no dia que eu fugi do aeroporto, como foi que aconteceu, como eu consegui sair. E eu quero fazer isso de uma forma engraçada, para que a gente possa se divertir, ter isso como embasamento, porque traz de uma certa forma informação para as pessoas. Sim. Mas eu quero fazer isso de uma forma mais dinâmica, mais divertida e compacta. Eu não quero. Esse é o propósito do nosso canal, né, Bruno? Disseminar informação e compartilhar experiência em todas as esferas possíveis, onde a gente entenda que tenha riscos e controles. Tiandra, também quero me despedir, agradecendo e dizendo que é um prazer a gente manter esse contato e trazer uma ouvinte, não posso falar uma telespectadora, né? Mas assim, uma admiradora, né? Enfim, mas também uma telespectadora gravada, enfim. Uma amiga e seguidora, é isso aí. Uma amiga e seguidora da Alemanha, então assim, a gente já está alçando fronteiras. Mais uma vez, Tiandra, obrigado, um grande beijo e acho que é por aí. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado, gente, um grande abraço. Valeu, tchau. Gente. Até mais, tchau.